Doutora Janaína, portanto, vocês me devolvam a presidência à senadora Ana Amélia. Com a palavra a doutora Janaína Pascoal, que é da acusação, por 6 minutos. Cumprimento a senhora presidente, o senhor relator, os senhores peritos, todos os senhores senadores, assistente técnica, os assistentes. Queria só fazer um primeiro registro que hoje é aniversário do Dr. Hélio Bicudo, que foi a pessoa que deu início a esse processo e que eu entendo ser alguém que tem uma preocupação muito grande com a democracia, já deu grandes provas disso. Então, aproveito a oportunidade para fazer esse registro e cumprimentar o Dr. Hélio Bicudo pelos seus 94 anos, né, de dedicação ao país. Gostaria também de fazer também alguns apontamentos com relação ao próprio histórico do laudo, que quando o laudo foi apresentado na semana passada, realmente, inclusive na imprensa, houve uma grande divulgação de que o laudo seria extremamente favorável à defesa. Algumas pessoas até telefonaram perguntando se eu não estaria triste por causa do laudo, e eu achava curioso, porque eu falei, acho que foi um laudo diferente o que foi lido por estas pessoas e o que foi lido pelos denunciantes, né? A defesa, em conjunto com os parlamentares que defendem a senhora presidente, formularam 70 questionamentos aos senhores peritos, que responderam, entregaram na sexta-feira, deixando ainda mais claro, né, que que os vários crimes de responsabilidade atribuídos na exordial, na inicial, ficaram, assim, indubitavelmente caracterizados. Os assistentes técnicos também apresentaram os seus trabalhos ontem à noite. A nossa assistente apresentou, corroborando praticamente na íntegra as conclusões dos senhores peritos. O assistente técnico da defesa apresentou um trabalho de 90 páginas, que, pelo contrário, na íntegra, contesta as conclusões dos senhores peritos e, em certa medida, os questionamentos dos senhores senadores que defendem a presidente mostram que, na verdade, em nenhum momento o laudo exculpa a denunciada. Por isso é que se utilizam termos como o laudo é confuso, o laudo está equivocado, o laudo é contraditório, o laudo precisa ser um pouco mais aprofundado. Então, acho que isso é importante, porque como a imprensa está, de certa forma, propagando essa ideia de que os peritos teriam absolvido a senhora presidente, eu acho que estes indicativos precisam ser destacados. Com relação aos pontos que foram debatidos nesta tarde, eu acho que é importante recordar, do ponto de vista da teoria geral do direito civil, que os contratos não se confundem com os instrumentos de contrato. Os instrumentos, eles são importantes meios de prova, mas o contrato é a relação jurídica estabelecida entre as partes, que não necessariamente precisa ter um instrumento. Então, acho que é importante que isso fique claro. Com relação ao conceito de operação de crédito, eu acho que, além do artigo 29, um artigo importante da Lei de Responsabilidade Fiscal para o nosso debate aqui é o artigo 38, que fala da operação de crédito por antecipação. E esse artigo ele é importante, muito embora ele não trate especificamente das instituições financeiras públicas, mas porque ele proíbe esse tipo de operação, inclusive com os bancos privados, em ano eleitoral e sem que as operações anteriores tenham sido resgatadas. Então, eu acho que é um dispositivo interessante para estabelecer uma correlação com o que vem sendo debatido nesta tarde. Acho muito importante também destacar que os senhores peritos foram contundentes, e isso já havia sido levantado aqui na sessão anterior, no sentido de que não compete à perícia falar em culpa, falar em dolo, falar em responsabilização. Os peritos tratam de questões objetivas, e todas essas atribuições, do seu ponto de vista jurídico valorativo, compete aos juízes. Então, isso é muito importante. Porém, para lembrar que a responsabilidade da presidente e o dolo estão presentes, é importante recordar que foram muitos os órgãos federais envolvidos nesta situação inteira. Porque, muito embora tenha havido esse recorte para pensar apenas o Banco do Brasil, que já não é pouco, né, porque nós estamos falando da casa de bilhões, devemos recordar que não foi só o Banco do Brasil, foi o BNDES, foi a Caixa Econômica Federal. No caso do BNDES,
BNDES tem bilhões referentes a 2015, que seja dito isso. Isso está na denúncia, descrito com detalhes. Então tem que recordar essa parte. Além dos bancos, nós temos o envolvimento do Banco Central, que não contabilizou. Nós temos o envolvimento do Ministério do Planejamento por meio da SOF, que inclusive não mandou a documentação solicitada pelos peritos, isso é um ponto importante. Muitos documentos solicitados não foram encaminhados. Nós temos o envolvimento do Tesouro Nacional, que também não contabilizou em 4 dos seus órgãos internos. Então, esse número enorme de órgãos envolvidos evidencia sim que a autoridade que estava lá acima, ou seja, a presidente da República, foi a coordenadora e a mentora de tudo isso. Então, a primeira pergunta que eu faço aos senhores peritos é a seguinte: esta não contabilização pelo Banco Central, pelo Tesouro, isso que a gente tem chamado de fraude, ou que alguns chamam de contabilidade criativa, isso de alguma maneira interfere, repercute, prejudica a confiança que os investidores internos e externos têm no país? É a primeira indagação. Obrigada, doutora Janaína. Com a palavra, doutor João Henrique, ou um dos membros da junta, Diego, por 5 minutos. Doutora Janaína, boa tarde. Infelizmente, em relação à avaliação de confiança de investidores interno ou externo, isso envolve um quesito bastante subjetivo, que além de não ter sido avaliado previamente pela junta, não é objeto da perícia em si. Então, eu estaria impossibilitado de responder especificamente quanto a isso. Com a palavra, doutora Janaína, por 3 minutos. Não sei se seria possível, mas gostaria de saber se o senhor ou a junta se identifica alguma relação entre o rebaixamento do país nas agências de risco internacional e o desvendar, destas fraudes, se os senhores identificam alguma relação. E também gostaria de saber, porque tem um único ponto em que a nossa assistente técnica discordou da junta pericial, diz respeito ao destino que foi dado, aos valores que foram desvinculados pelas MPs no final de 2015. E os senhores responderam que esses valores não teriam sido utilizados para pagar as pedaladas. A minha dúvida, haja vista a exposição de motivos das próprias medidas provisórias, é a seguinte: quando os senhores dizem não, estão levando em consideração apenas o plano safra do Banco do Brasil ou analisaram todas as pedaladas? Porque, como está na exposição de motivos, eu acho que esse é um dado relevante. Com a palavra, doutor João Henrique ou o Diego. Bom, especificamente quanto ao rebaixamento, também eu estou impossibilitado de fazer essa análise porque não foi objeto de quesito anterior. Quanto ao destino dos recursos desvinculados pela medida provisória 704, quando no laudo declaramos que não foi identificada a utilização dos recursos desvinculados para pagamento dos atrasos, estávamos nos referindo especificamente ao Plano Safra, que foi pago com fonte 100 e 160, fontes de recursos que não foram afetados pela medida provisória 704. A relação que é possível estabelecer é que um dos decretos que analisamos, especificamente o decreto de 55 bilhões, que reputamos ter efeito fiscal neutro e, portanto, acabou não sendo muito o foco da análise do impacto fiscal, esse decreto de 20 de agosto, ele suplementou no valor de 51 bilhões uma fonte de recurso 344. E essa fonte de recurso, posteriormente, isso foi em agosto, posteriormente, em dezembro, essa fonte foi desvinculada por uma portaria da SOF, portaria 143 de 2015, editada em razão da medida provisória 704. Então, o liame que existe entre a medida provisória 704 e os decretos é justamente esse. Um dos decretos, que foi o decreto que reputamos com efeito fiscal neutro, ele de fato suplementou uma fonte de recurso que posteriormente veio a ser desvinculada pela medida provisória 704. E, bom, só para complementar, consta do laudo também, há uma tabela no
no laudo uma tabela que, inclusive, foi divulgada no site do Ministério da Fazenda, em que ali há a explicação das fontes de recurso que foram utilizadas para efetuar os pagamentos dos passivos junto às instituições financeiras. E essa fonte 344 é uma das fontes que foi utilizada.